Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mandy e aqui a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, o que mais dá pra falar a gente vai falando também. Inteligência artificial tá no bolo também, esse bolo vai sempre crescendo. E vamos falar de Homem-Aranha, Um Novo Dia. O filme do Cabeça de Teia tá vindo aí, tá na reta. Tem rumores de que a gente ainda vai ver mais um trailer, mas são rumores, gente. Até agora, nada, né? E a gente sabe que tem-se uma aura de mistério em volta desse filme. Eles estão segurando todas as informações que eles podem desse filme e a Sony tem segurado, sim, informações. Então a gente está esperando se esse raio desse trailer vai sair mesmo para a gente poder ver mais coisas do filme e também mais materiais de divulgação, até porque está na hora mesmo de levantar o hype desse filme. E essa semana a gente teve aí um boato que meio que ferveu na internet, mas não é bem o que parece. A gente teve um boato dizendo que o Homem-Aranha ele vai ter outros uniformes no filme e que inclusive ele vai já ser o Venom. Ele já vai utilizar o uniforme do Venom, né? Aquele uniforme preto. Bom, o problema é que a gente teve de fato uma imagem. Eu vou dizer isso para vocês, é uma imagem, uma ilustração, um desenho, tá? Não é uma imagem do Tom Holland não, gente. É um desenho que vazou em preto e branco, que mostra o Homem-Aranha abaixado, né? Aquela clássica posição dele abaixado. E essa imagem, ela está em preto e branco. Imagem oficial de Homem-Aranha, Um Novo Dia. Só que veja bem, isso não é uma cena do filme, isso não é uma imagem do ator. Isso é um desenho, isso é uma ilustração, isso é um material de divulgação. E causou maior burburinho na internet. Materiais como esse, feitos em preto e branco, eles não são incomuns, gente. A gente teve dos Vingadores, a gente já teve até do Homem de Ferro. O Homem de Ferro tinha muito disso na época, né? Mostrando ele com a mão assim, com a armadura. Então, porque ele dá um impacto visual muito grande. Fica bonito. Só que geralmente aquilo ali você vai ver aonde? Capa de caderno, camisa, caneca, qualquer material de divulgação que seja tipo um posterzinho do filme. Não é realmente algo ligado à história do filme. É um material de divulgação, é marketing do filme. E aquilo ali é apenas uma imagem. Existem dois rumores de fato sobre o Venom nesse filme. O primeiro diz que o Homem-Aranha ele vai ter contato com o Venom no final do filme, ou que o Venom vai aparecer já ali numa cena, sugerindo que ele vai acabar entrando na vida do Peter Parker de algum jeito. Ele vai aparecer ali. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, tem gente que diz que esse rumor é potencial, enfim. Eu acredito mais no segundo rumor, de que a gente veria uma cena final, de repente uma cena pós-crédito, com Venom indicando Guerras Secretas. O que é possível, porque foi justamente em Guerras Secretas que começou a fase do uniforme negro nos quadrinhos, quando o Peter Parker, então, acabou pegando o Venom. Né? Porque ele realmente não sabia que era um simbionte. Ele achava que era um uniforme tecnológico. Ele pegou, na verdade, ele nem sabia que era um uniforme. Ele pegou e o negócio começou a espalhar pelo braço dele. E aí formou um novo uniforme inteligente, que respondia ao que ele precisava. Beleza, ele foi usando. Enfim, isso que foi o que aconteceu em Guerras Secretas, e eu estou sendo reducionista, tá? Porque tem outros detalhes ali, mas enfim. E dali, depois de Guerras Secretas, quando Guerras Secretas acabou, ele voltou de Guerras Secretas usando o uniforme negro. Foi então quando começou o arco do uniforme negro. Então muita gente aponta que é realmente em Guerras Secretas que a gente vai ver o uniforme negro surgir. Não vai ser agora. Eu meio que concordo mais com esse segundo rumor, mas vamos esperar para ver, porque tanto um quanto o outro são rumores trazidos por insiders. Mas vamos esperar para ver o que é que vai se tornar realidade aí. Já a segunda parte desse rumor do novo uniforme é de que nós veríamos o Homem-Aranha com um uniforme que tem um colete e tudo. De fato, rodou aí uma imagem vazada de que, mas de baixa qualidade.
em que o Homem-Aranha estaria com colete e tal, lá em pé, enfim. É uma imagem de baixa qualidade e que deu maior burburinho também. Mas também não é isso que as pessoas estão imaginando. O que acontece? Segundo o canal Venral, eles fizeram uma melhora na imagem, provavelmente com IA, né? Fizeram uma atualização, uma versão atualizada dessa imagem, em que, de fato, o que aparece ali é o Homem-Aranha, normal, ele com um uniforme normal, só que em um dia frio. Ao que parece, nós vamos ver algum momento do inverno de Nova York ali, até porque é uma cena que tem neve na cidade. Há neve no cenário. E ele está em pé, de braço cruzado, com um uniforme de inverno, que nada mais é, bem basicão, gente, bem basicão, nada mais é do que um colete acolchoado, daquele estilo puffer, sem manga, e um gorro preto por cima da máscara. Sabe, roupa de frio. Só isso. E o uniforme está por baixo. Aquilo ali, aquele colete e aquele gorro, eles estão por cima do uniforme normal do Homem-Aranha, o uniforme que a gente conhece. Então, isso aí foi uma confusão atribuída provavelmente à imagem que logo que ela foi vazada, né? Ela foi vazada com baixa qualidade. Então as pessoas acharam que já era um uniforme, alguma coisa mais tecnológica. Não, não é nada disso não. É uma roupa bem, bem normal mesmo, bem pobre mesmo, de acordo com o salário do Peter Parker, se é que o Peter Parker está trabalhando, porque a gente não sabe o que ele está fazendo. A única informação que a gente tem é que Brand New Day, ou Homem-Aranha, um Novo Dia, se passa 4 anos após o último filme, e o Homem-Aranha é quem está dominando a vida do Peter, digamos assim. Ele meio que mergulhou de cabeça na vida do Homem-Aranha e meio que deixou o Peter Parker em stand-by. Ele é o Homem-Aranha quase que em tempo integral. Então do que ele está sobrevivendo? Ele está vendendo fotos pro Clarim? Ele está fazendo o que da vida? Não sei. Ainda não foi divulgado isso e é uma dúvida que a gente tem. Como é que ele está ganhando a vida? Porque se Peter Parker praticamente está em stand-by, quem paga as contas, né? Ficou aquela questão, né? Com o que ele está sobrevivendo? A gente não sabe, a gente vai ter que esperar o filme para ver. Ou quem sabe o próximo trailer, se realmente acontecer, traga uma luz sobre essa situação. Então, não tem nada a ver com uniformes novos, ou mirabolantes, ou Venom, não. Não tem nada a ver com isso, não. São apenas 2 imagens que não tem nada disso do que o pessoal está falando. Agora, houve sim um questionamento interessante feito pela conta do Earth 616, referente a uma outra questão que o pessoal meio que está ligando a essa questão do uniforme de inverno, porque de repente o frio pode piorar ainda mais os problemas do Peter Parker com relação aos poderes dele. Essa aí talvez. Não vou jogar todas as minhas fichas nisso aí, mas é possível mesmo. Até porque os trailers deixam bem claro que os poderes do Peter estão saindo de controle. Então, o que o Insider Earth 616 afirma é que nesse filme nós teremos, além de um vilão que o Peter Parker estaria enfrentando, ele teria um outro vilão interno, um vilão dentro dele. Algo com o qual ele teria que lutar no filme, que é justamente a questão dos poderes dele. E que talvez até essa parte, né, do clima mais tenso, mais frio, ainda poderia acelerar a mutação. Poderia, talvez, não sei. Seriam questões, né, uma situação climática assim, mais extrema que exigiriam um maior esforço físico dele. Poderia. E o Insider até levantou uma questão interessante, porque ele disse o seguinte: segundo ele mesmo, a genética baseada em aranha do Peter está saindo de controle e começa a mutar. Sim, além do que o corpo do Peter Parker consegue segurar, consegue absorver. É verdade. Tanto que a gente vê uma parte do filme que dá a indicação, do trailer, né? Que dá a indicação de que ele teria teias orgânicas. Que ele desenvolverá durante o filme teias orgânicas. Isso a gente viu no trailer. Isso já dá indicação e muitos insiders estão apontando isso.
os poderes estão fora de controle, sentido de aranha está muito forte, ele enxerga demais, escuta demais e ele está começando a ficar perdido naquilo ali. Fora que o corpo dele está se transformando. E é aí que a coisa fica interessante, porque o Insider aponta que, na verdade, esse inimigo interior que ele vai enfrentar pode tornar ele até uma pessoa descontrolada, pode ter momentos de descontrole dele do filme, que ele passe da medida e que aí ele tenha que se segurar, e é onde então ele buscaria a ajuda de quem? Bruce Banner. A gente sabe que o Hulk está no filme, e a gente viu no último trailer a cena em que ele vai pedir ajuda ao Bruce Banner, por conta dos poderes. E não tem ninguém que saiba mais de genética ali com radiação do que o próprio Bruce Banner. Então ele vai buscar a ajuda do Bruce Banner, já que ele não tem mais o Sr. Stark para ajudar ele. E justamente pode ser a falta do Tony Stark que tenha acabado gerando esse problema. Ele está há 4 anos vivendo completamente sozinho, por que não dizer mergulhado num trauma, numa melancolia, numa tristeza, porque afinal de contas ele perdeu todos aqueles que ele amava, ele teve que se afastar de todo mundo. Ele perdeu o MJ, ele perdeu amigos, Tia May morreu, ele perdeu tudo, ele perdeu o Sr. Stark, ele perdeu todo mundo. Então ele está sozinho. Nesses 4 anos, vivendo quase que exclusivamente como Homem-Aranha. Então vivendo o quê? Sob pressão, sob desgaste físico, usando mesmo os poderes, mergulhando na identidade do Homem-Aranha, e isso acaba abrindo a porta para uma mutação genética. E sem o Sr. Stark para monitorar os poderes do Peter, ele acaba não percebendo. Ele só percebe quando é tarde demais. Quando a bomba está para explodir é que ele percebe que tem algo errado. Não é a origem de um super vilão. Nossa, ele vai virar um vilão no filme, ele vai ficar doidão. Não, não é isso. É simplesmente a biologia fazendo o seu trabalho silencioso. Simplesmente. Não tem ninguém para controlar. O negócio saiu de controle. E ninguém viu. Ele só viu quando era tarde demais. E aí dizem, segundo o rumor, dizem que isso afeta a mente dele. Que ele começa a ficar meio doido da ideia, meio aranha, mais aranha que humano, e é que daí que entraria a personagem da Sadie Sink como Jean Grey, porque ela ajudaria a manter a sanidade dele em algum momento do filme. Isso aí é um rumor, gente. É um rumor. Agora tem um fato inconteste. Reparem uma coisa. A gente está falando de poderes de Peter mutando, uniforme de inverno, Hulk, Justiceiro. A gente já viu imagens do Escorpião, a gente já viu imagens do Lápide, a gente já viu vários detalhes do filme. Cadê Sadie Sink? Ninguém fala de Sadie Sink. Ela não aparece nos trailers. O que ela aparece é ridículo, porque ela aparece de costas, com um casaco, com um capuz gigante na cabeça. E aí, tá, mas e aí? Quem ela é? Qual o personagem dela? Insiders afirmam que ela é a Jean Grey. Mas e se não for? Ou será que é? E qual a ligação do personagem dela com o Justiceiro? Só temos rumores. Ninguém da Marvel falou nada, ninguém da Sony falou nada. Sadie Sink até agora está passando batida. Com toda essa enxurrada de coisas que estão acontecendo, as pessoas não estão reparando na Sadie Sink. Qual o personagem dela? Qual a ligação do personagem dela com o Justiceiro? Porque ela tem poderes mentais. Ela é a Jean Grey? Só aí a gente vai ter que esperar para ver. E vocês? Sadie Sink é Jean Grey ou não? Ela vai ajudar o Homem-Aranha? Qual a ligação dela com o Justiceiro? E aí? Deixa aqui nos comentários, a gente vai falando sobre. Beijo pra todos, vou ficando por aqui. E até a próxima.